Olá, conselho do perito. O perito também deve ser um mediador? Olha, eu adoro a audiência, cara. Vocês têm umas perguntas ótimas. Eu adoro, cara. Sério mesmo, essa interação que a gente tem com a audiência. Mandem as perguntas aí, eu fico muito feliz, porque são perguntas interessantíssimas. Porque como a gente tá no dia a dia ali, tudo é feijão com arroz pra gente, quando vem uma pergunta diferente, assim, dá vontade de gravar os vídeos. Eu já faz aí sei lá quantos meses que o Conselho do Perito está no ar e as perguntas são ótimas. E eu achei essa muito, muito legal pela sensibilidade da pessoa. Tá, e aí? Será que o perito tem que mediar também as coisas? E eu vou dizer que sim. Eu entendo que o perito ele tem que ter um comportamento de mediador. Porque, principalmente nas perícias trabalhistas, a perícia trabalhista ela é tensa às vezes. As pessoas são demitidas, ela perde o emprego. O emprego, digamos, o trabalho dignifica o homem. Às vezes a pessoa trabalhava anos, aquilo ela tem como posse o cargo, né? E ela se estressa com aquela demissão, mesmo que justa, né, por N motivos, ela fica estressada e chega na hora da perícia, a pessoa quer tá lá com sangue no olho, né? E muitas vezes o ato pericial é tenso nesse sentido. E você tem que se colocar no lugar do juiz. O que o juiz faria? Você é um longa-mano, que a gente diz, né? Uma extensão do pensamento do juiz. O que ele faria naquele momento? Então eu já passei por diversas situações onde às vezes a empresa está muito agressiva com a postura junto ao reclamante. Isso acontece mais nessa área, tá? Na área previdenciária, o INSS nem manda assistente técnico, nem um representante, e fica ali normalmente o assistente do autor e o perito do INSS. Não vejo assim, não há uma discussão lá naquele momento. Mas na área trabalhista, principalmente porque o reclamante vai dar o depoimento dele, é, é tenso, cara. Então às vezes a empresa está muito agressiva, né? Às vezes o reclamante está muito agressivo, né? As palavras ele começam a se agredir ali na perícia. A gente vê muito isso e vocês vão perceber que as empresas familiares, onde aquela pessoa construiu aquele patrimônio, construiu aquela empresa, quase sempre o dono da empresa tá lá no ato pericial porque ele quer saber o que aconteceu, por que processaram ele. E aí ele tá estressado com isso. Quando a empresa é maior, não maior, mas digo uma multinacional, assim, tem lá o assistente técnico, o advogado da empresa, e é esses caras aí que se envolvem ali com o ato pericial, né? Mas às vezes na empresa familiar o dono tá lá. E ele tá estressado, ele tá bravo, ele tá, enfim, indignado com o que foi processado, né? Teve uma oportunidade de uma rede uma grande rede de cosméticos e perfumaria, enfim, que tem franquias no Brasil inteiro, sofreu uma ação trabalhista, enfim. E no ato pericial, o representante da franquia, o franqueado aqui da minha cidade, ele estava estressado porque ele ficou mal falado, porque em todas as redes nunca tinham sofrido uma ação trabalhista. E a franquia dele foi premiada, digamos assim, com a ação e ele estava muito estressado. E ele a todo tempo queria saber por que ela fez aquilo, por que ele botou na justiça, e aí estressa. Então, você, como representante do juiz, você tem que aprender a mediar isso, a ajudar as pessoas no ato pericial. Então, eu desenvolvi ao longo do tempo e da experiência uma maneira de deixar a perícia mais tranquila. Eu explico para todo mundo que está ali como que a perícia vai acontecer. Eu leio um termo lá, explico direitinho e explico para as pessoas que todo mundo vai ter voz, que todo mundo vai poder falar, mas que eu gostaria muito que ninguém interrompesse ninguém. Se um está falando, o outro ouve, se o outro vai falar, o outro ouve. E também eu aprendi com o tempo que as pessoas têm uma ansiedade em falar. E quase sempre a ansiedade está do lado do reclamante. É ele que ele tá querendo falar, tá? Meu Deus, eu preciso falar. Preciso falar com o perito. Então eu dou voz para ele primeiro, né? E aí quando ele começa a falar,
e os outros que estão ao redor ali representando a empresa não concordam com aquilo, eles começam a ficar estressados também, porque eles querem falar, né? Porque ele tá falando, eu também quero. Então, eu aprendi a separar o ato pericial em 4 momentos. Eu deixo o reclamante falar um pouquinho, principalmente da organização do trabalho, aquela coisa mais burocrática, o horário dele, o que ele fazia, se tinha ginástica laboral, se tinha pausa, se tinha... se ele recebeu os treinamentos, se ele tirou férias, se ele ficou afastado, coisas mais organizacionais. Ele não está falando ainda do que ele fazia. Isso eu deixo para um segundo momento. Aí depois que ele fala a parte da organização do trabalho, eu interrompo a fala dele e dou voz para a empresa. E aí o pessoal já começa a falar também. Aí o pessoal da empresa parou. Aí todo mundo já falou um pouquinho, aquela ansiedade já sai. Né? O pessoal já falei um pouquinho. Aí eu devolvo a voz para o reclamante e aí ele me conta um dia de trabalho na empresa. E aí depois eu dou voz para a empresa novamente. E assim a gente vai organizando o ato pericial. E você tem que aprender a mediar isso. Você tem que interromper a pessoa. Se o reclamante falou e ninguém interrompeu ele e a reclamada começa a falar e o reclamante diz só um pouquinho. Por favor, se eu não interrompa a empresa ou o representante, porque ele não me interrompeu. Eu vou lhe dar a voz de novo, fique tranquilo, só vai poder falar. Calma. E aí você vai mediando. Né? Quando a pessoa passa dos limites, porque isso é uma mentira. Calma. Você diz, olha, lembra? Essa perícia está sendo gravada. Você não pode acusar ninguém de mentira. Isso é muito grave, não faça isso. Você tem a sua versão dos fatos. A empresa tem outra versão. Não sou eu que vou julgar, calma. Essas versões elas vão para o laudo. O juiz vai ler, depois ele decide o que quer fazer. Se vai pedir prova testemunhal. Enfim, calma. Todo mundo está falando, todo mundo vai falar. E todas as versões vão ser anotadas. Tudo que vocês falaram vai acontecer. Calma, vai dar tudo certo. Então sim, gente, é muito importante você ter essa parcimônia, você ter essa calma, você ter essa postura de mediar. Porque realmente as pessoas brigam, às vezes a pessoa nem... Às vezes você faz uma pergunta, qual que era a parte mais difícil do seu trabalho? Você fica imaginando, carregar saco, empurrar a esteira. Aí o cara reclama, a pior parte do meu trabalho era o meu chefe, que brigava comigo, que me castigava botando sempre na mesma função. Então tu vê que aquilo, o processo é muito mais por um desgosto da pessoa do que um problema mesmo, propriamente dito. Então você vai encontrar isso muito nas reclamatórias trabalhistas. Existe uma mágoa por trás ali, né? Então você tem que aprender a mediar isso. É bem importante, faz diferença. Você se estressa bem menos, a sua perícia corre de uma maneira mais tranquila, né? Enfim. Esse é o meu conselho do perito. Eu entendo que a gente deve aprender a ser um mediador nesse momento. Fechou? Dá um joinha aqui embaixo. Se estiver no Instagram, curte, por favor. Compartilha. Manda esse vídeo aí para quem precisa assistir. Comenta aqui embaixo a tua experiência. Meu colega perito aí, se você tem essa postura de mediador. Te inscreve no canal. Me segue no Instagram. Se você estiver ouvindo no podcast, printa o episódio. Me marca aí, vê se você gostou. E fui!